Avatar: A Lenda de Aang é um dos melhores desenhos / animes do mundo. Pode facilmente ser considerado um desenho perfeito. Estreou na Nickelodeon em fevereiro de 2005 e foi concluída em 2008. Ele trabalha com a estética dos 4 elementos, os 4 elementos principais, sendo terra, fogo, água e ar. A primeira adaptação de Avatar: A Lenda de Aang foi Avatar: O Último Mestre do Ar, lançado em 2010. O filme não foi bem nem na crítica e nem para o público, pois se distanciava muito tanto do roteiro original, como também saia muito da estética. Fora que os atores não se pareciam com os personagens da obra, nem o Aang, nem o Sokka, muito menos a Katara. As principais reclamações eram por conta da cor de pele e tudo mais. Esse ano foi lançado outra adaptação de Avatar, só que mais bem feita em comparação com a outra. Teve vários erros que a gente vai falar durante esse vídeo. E agora foi renovado para a segunda temporada, já tendo até mesmo um teaser, onde vai adaptar a saga do segundo livro, que seria equivalente à segunda temporada de Avatar. Então já saiu a atriz e eu e você vamos comentar um pouco sobre a escolha dessa atriz. E vamos conversar sobre a possibilidade dessa atriz ter sido uma boa escolha. Será que ela vai ser estragada assim como os outros personagens? Os poderes em comparação com o outro live action, o primeiro live action, a primeira adaptação, eu diria que é infinitamente superior à da primeira, no caso a adaptação da Netflix. Na primeira, lógico, por conta da mudança da tecnologia, o avanço da computação gráfica, eu diria que da Netflix foi bem mais trabalhado. Foram mais ou menos uns 100 milhões de dólares, não foi, Gustavo? A primeira temporada? Acho que foi 110, mano. 110, né? Pô, 110 de... É uma grana, cara, é uma grana. 120 milhões. 120 milhões de orçamento. Aí tem que dividir ali certinho, né, o orçamento ao decorrer da obra. Os poderes, sinceramente, eles estão bons. Tanto a adaptação do fogo, no primeiro live action, os personagens não conseguiam dobrar o fogo se não tivesse umas chamas do lado. Já no desenho original, não tinha necessidade. O dobrador, ele conseguia controlar o fogo apenas usando o calor do próprio corpo. Já a dobra de terra, nesse live action, ficou bem melhor do que em comparação com a do outro live action. A dobra de terra foi resumida em poeiras e pedrinhas. Já na versão nova da Netflix, a gente tem um uso e um abuso do poder de terra, dobradores de terra, da dobra de terra. Os personagens usam de forma mais livre. Lembro que na cena do primeiro live action, teve um momento onde tinha vários dobradores de terra, tentando dobrar lá a terra para lutar contra a Nação do Fogo. Parecia que seria uma avalanche de terra e de repente foi resumida em um pedacinho de terra. Foi até meio engraçado na época quando o pessoal assistiu. Avatar, ele trabalha muito aquela estética de uma grande Ásia. Se a gente for ver o mapa de Avatar e a roupa que os personagens usam ao decorrer da obra, você vê que eles não têm aquele estilo mais ocidental. É ocidental, né? Que tá mais pra cá? América. É mais comum o estilo asiático. Como se tivesse apenas Japão, China, Coreia, Tailândia. A Índia também tá ali, né, no meio, mas não tem tanta relevância, né? A gente não consegue ver. A maioria são olhos puxados e é isso. As roupas também mostram isso. Quanto às construções, no caso a arquitetura, a vestimenta, figurino. Os personagens são sem dúvida o ponto forte da obra. Eu me arrisco a dizer que não tem um personagem de Avatar sequer, que ele possa ser considerado simples. Cada personagem de Avatar trabalha com uma ou duas personalidades. E, na verdade, eles têm camadas de personalidades. Um personagem parece ser mau, só que por trás o seu background é todo complexo, tendo complexo de inferioridade, complexo de tristeza, raiva e tudo mais. Exemplo disso é o Zuko, disparado o melhor personagem daquela obra. Eu acho que ele e o Aang estão no mesmo nível. O Aang ele só é mais trabalhado porque ele é o protagonista, então é meio óbvio. Já o Zuko, por ser um personagem coadjuvante, que na primeira temporada atua sendo o antagonista da obra, eu me arrisco a dizer que ele é bem mais trabalhado. Comentando um pouco mais sobre Avatar: A Lenda de Aang, produzida pela Netflix, a primeira temporada ela teve vários acertos.
Teve várias diferenças em comparação com a versão antiga, e a primeira delas, que é a melhor de todas, é que os dominadores de terras eles são muito mais apresentados. Fora que na primeira versão, as guerreiras Kyoshi nem sequer foram citadas, diferente da versão adaptada pela Netflix. Me arrisco a dizer, essa sem dúvida foi a primeira vez, ou uma das únicas vezes, que a Netflix fez uma adaptação decente. O roteiro foi bem melhor adaptado, sem dúvidas. O primeiro filme ele não explora muito a parte, esse mundo aberto que é o Avatar. Não teve essa exploração diferente dessa versão da Netflix. Só pelo fato das guerreiras Kyoshi aparecerem e também apresentar dos outros avatares, com isso ela já tem um ponto positivo muito bom. Já a adaptação dos personagens agradou alguns e desagradou outros. A primeira, que eu acho que quase que unânime, todo mundo gostou da estética, né, do ator que está interpretando o Aang nessa versão. É um ator jovem, baixinho, com cara de bebê e extremamente carismático. O único problema é que o Aang, na primeira temporada, ele era uma criança muito mais alegre, como realmente deveria ser uma criança. Já nessa versão, o Aang, ele é um garoto muito mais dramático e o principal ali que muita gente comentou é que ele não... Parece que ele não tem um apego pela Katara. No desenho, a primeira vez que o Aang vê a Katara, ele se apaixona. Diferente do que acontece nesse live action. Além do protagonista muito dramático, a gente tem o Sokka, que deveria ser o alívio cômico do grupo. Nessa versão, ele também é um pouco mais dramático, apesar de que o Sokka no desenho, ele já tinha o seu arco dramático. Eu diria que ficava naquela segunda camada de personalidade dele. Ao mesmo tempo que ele era sarcástico, irônico, e ao mesmo tempo ele também era lógico. A gente pode esquecer dessa parte. Ele também era um cara lógico. Ao mesmo tempo que ele era sarcástico, debochado, ele era o alívio cômico. Nessa versão, além dele ser mais dramático, mais, como é que eu posso dizer, mais chororô do que a sua versão original, o Sokka, que deveria ser o alívio cômico, nessa versão ele simplesmente não faz piadas. E essa é uma das principais críticas, né, em questão da adaptação dos personagens. Outra adaptação que ficou interessante, eu diria que o Zuko ficou extremamente interessante. Bom, pelo Zuko já ser um personagem muito bem trabalhado, eu acho bem difícil estragar aquele personagem. O único problema, e será que dá pra chamar isso de problema, é que o ator do Zuko, ele tem umas características ali no rosto dele, até mesmo no corpo. O Zuko, eu sei que ele não era um personagem muito shapeado, mas em comparação com o ator, que é um cara muito mais magro e não tem uma estética ali, entendeu? Fora que o rosto dele eu acho muito quadrado para interpretar o Zuko, mas isso são apenas detalhes. Fora que ele também, às vezes, apresenta até a mesma cara. Ele não tem aquela estética de bad boy que ele tem na primeira temporada. Infelizmente, ele deveria ser o antagonista dessa primeira temporada, só que parece que eles queriam adiantar muito o lado bom do Zuko, que deveria ser explorado mais na segunda e terceira. Nessa adaptação da Netflix, eles, além de adiantar um pouco mais essa transformação dele, deixaram o Zuko um pouco mais amigável, sendo que nessa primeira temporada o foco era transformar ele em um verdadeiro antagonista. Então, no mínimo, aí como antagonista, ele deveria dar um pouco mais de medo em comparação com a versão que foi pra série. Nós também temos algumas adaptações interessantes, uma delas é o Ozai. Sinceramente, eu gostei do ator, pô, coroa bonitão. O cara mete medo, por sinal. Ele tem aquela cara, aquela feição neutra que dá medo. Então eu diria que o Ozai foi muito bem adaptado, fora todo o figurino da obra. É extremamente bem feito. A gente vê claramente as referências do desenho original, uma espécie de adaptação, como seria aqueles uniformes extremamente coloridos que nós vemos no desenho, transformados em modelos de roupa real. Um ator que não ficou bem, mano, dos personagens? A Azula, né, mano? Outra personagem que não ficou muito bem, não ficou tão interessante, no caso, o visual dela, seria a atriz da Azula. A Azula a gente vê no anime, /desenho, que ela era uma princesa, então toda a estética dela, tanto o rosto, o corpo, canta como uma personagem narcisista, que quer tudo perfeito. Uma personagem que quer
não só todo perfeito, como todo organizado, eu diria até meio egoísta, narcisista, egocêntrica. Já na versão da adaptação, parece muito mais uma adolescente birrenta do que uma vilã, uma possível vilã. A estética da atriz não se assemelha nem um pouco com a estética do personagem que nós vimos no desenho. E para uma adaptação Netflix, eu gostei bastante da estética do Appa. O Appa ele foi modelado, foi desenhado até bem melhor do que o primeiro Appa. O CGI, os movimentos que ele faz, até mesmo os sons, eu diria que tá perfeito, o Appa não dá para reclamar. O personagem Toph, que ela aparece no segundo livro, ela tem uma característica diferente dos outros personagens da turma, que é a dobra de terra. Ela é uma personagem ao mesmo tempo que ela é independente, mas lá no fundo ela sente aquela necessidade de ter uma família. Ela também tem o seu arco dramático, principalmente com a Katara, não é romance, onde são literalmente duas personagens que têm uma natureza completamente diferente uma da outra, onde elas entram em conflito constantemente. O arco dramático dela colide diretamente com a personagem Katara e é muito comum durante a série a gente ver as duas entrando em conflito e em discordância, por conta tanto do seu jeito de pensar quanto do seu modo de agir. E como já é esperado, ela vai aparecer na segunda temporada de Avatar, o Último Mestre do Ar, sendo uma das personagens do grupo original, assim como no desenho, e ela será responsável por ensinar a dobra de terra para o Aang. A atriz Mia Chek, eu vou chamar ela só de Mia porque eu posso estar falando esse nome errado. Vamos comentar um pouco sobre a atriz, que tivemos até mesmo um teaser mostrando, na verdade, só os pegs delas ali, para não dar muito spoiler. Não sabemos muita coisa sobre a aparência da personagem, como vai ser o figurino e tudo mais. Eu me arrisco a dizer que será próximo a um cosplayer, só que um pouco mais realista. Assim, claro, como a roupa dos outros personagens. Mas não é só o estilo do personagem que conta. A gente também tem que ver se o ator é parecido com o personagem. O problema é que a Katara, na primeira versão, ela é infinitamente mais bonita do que a nova. Porém, a nova é muito mais fiel do que a primeira versão. Não que a beleza do personagem ele tem que ser superior à fidelidade do personagem original. Não é isso. Porém, algumas características têm que ficar muito mais claras. A Katara é basicamente uma tailandesa de uma pele mais escura, com olhos mais claros. Eu diria que até mais próximo de um indígena, se a gente for adaptar 100% como é a Katara. A atriz, mesmo não sendo feia, ela não é tão semelhante como a Katara é nos desenhos. A aparência da Katara não me atrapalhou e provavelmente não vai atrapalhar a experiência de ninguém, porém isso são pequenos detalhes que vale a pena a produção investir. A atriz Mia, de 17 anos, será a intérprete da Thorfinn nessa segunda temporada. A Thorfinn, no desenho, ela tem basicamente 12 anos, é isso aí? 12 anos. A atriz já é bem mais velha do que a sua personagem em si, e sua altura está por volta de 1,50. Já a nossa Thorfinn, ela tem 1,13 de altura, deixando bem claro que a gente está se referindo a uma criança de 12 anos. Por mais que isso talvez não atrapalhe a nossa experiência em assistir a série, temos que levar em consideração a comparação de tamanho dos atores durante a obra. O Aang, quando estava na primeira temporada, era muito mais baixo do que a Katara, o Sokka e o Zuko. Na segunda temporada, ele se torna o segundo mais baixo, ficando atrás da Thorfinn, que é a mais baixa do grupo, fazendo aquela silhueta clássica dos personagens. Já a Thorfinn, em comparação com a adaptação da Netflix, é apenas 10 centímetros a menos do que o ator do Avatar. Eu diria que essa é o único problema que nós podemos ver logo de cara. Bom, isso foi semelhante à adaptação de Cavaleiro dos Zodíacos, onde Seiya, no mangá e no anime, são crianças, mas na adaptação, que foi péssima por sinal, colocaram um ator muito mais velho. É claro que quando a gente olha para Cavaleiro dos Zodíacos, diferente de como a gente olha para Avatar, a gente não vê crianças em Cavaleiro dos Zodíacos. A gente vê adolescentes ou adultos por conta do traço do criador. Já em Avatar, deixa bem claro que são crianças. Então, essa é a importância de ter uma personagem, ou melhor, uma atriz mais jovem, eu diria que até mais baixa, para poder fazer a Thorfinn. Gustavo, o que você achou da aparência da atriz? Bonito? Tá interessante para poder fazer a Thorfinn? A atriz é bonita, ela tem uma certa semelhança com a Thorfinn.
Só que ela não é cega. Ela não é cega. A atriz lembra vagamente a Thorfinn do desenho. Apesar de a altura não ser muito semelhante, isso dá pra ignorar. Isso já seria procurar pelo em ovo, já ser muito detalhista. Porém, a gente tá falando de uma obra de sucesso, uma obra que tem nome na praça e deveria ter um pouco mais de atenção nessa parte. Confesso que eu não acompanhei muito nas outras obras que a atriz participou, não sei o nível de atuação dela. Mas por se tratar de uma obra shonen, eu diria que a atuação é o de menos, já que a própria personalidade da Thorfinn já é um pouco mais caricata. A diferença é que tem uma profundidade, mas isso vai ser mais mérito do roteiro do que da atriz. Então a exigência de nível de atuação, ela tem que ser mediana. Não precisa ser muito bem e nem muito baixa. Ela precisa apenas manter o ritmo, manter o mesmo nível de caricatura e de profundidade. Como assim, caricatura e profundidade? Não seria meio contraditório? Até seria, mas a gente está falando de um desenho. E a adaptação para isso em tela, com atores reais, ela precisa ter a primeira camada de personalidade dela, que seria aquela protagonista marrenta, aquela personagem marrenta, folgada, diria até que meio irônica. E a segunda camada dela seria a camada mais dramática, onde tem todo o peso familiar, entre os amigos, a parte de ensinar a dobra de terra pro Avatar. A autoestima dela? Por que autoestima? Uai, porra, você não lembra do desenho? Eu lembro do desenho, mas a autoestima não ficou tão claro pra mim. Pra mim só teve um episódio que ela teve isso. Então, mas é um detalhe interessante. A escolha da atriz, na minha opinião, foi um acerto. Gostei da atriz para poder fazer a personagem. Por não ter acompanhado os outros trabalhos dela, fico devendo sobre se ela é ou não é uma boa escolha em questão de nível de atuação. Mas em questão de aparência, ela ganha facilmente um 8 ou um 7. Não é uma atriz feia, porém, assim como a Katara não era uma atriz bonita, ela ficou muito menos bonita em comparação com o que ela é na vida real dentro da obra. Espero que a produção tenha feito uma boa escolha. Na minha opinião, foi sim uma boa escolha. Agora falta ver essa atriz em ação. Bom, se você acompanhou aqui, eu tenho que te agradecer. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva se você achou o conteúdo do canal interessante, se gostou da nossa opinião. Escreva nos comentários a sua opinião sobre o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você não gostou. E escreva também nos comentários o que você achou da escolha da atriz. E por enquanto é isso. Até a próxima.